Professor, Beleza. João Paulo tá ali tomando um pote de café com uma garrafa de açúcar. João Paulo com seu pote de café e sua garrafa de açúcar. E o Giovanni enrolado na coberta. Giovanni com seu chale. Esperar um pouquinho, vamos ver se vai entrar mais alguém. Está entrando. Quem vai chegar? Se vocês quiserem já fazer umas perguntas, fiquem à vontade para perguntarem. Galera, agora cedo já atrasa um pouquinho, né? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Já tomei o meu quick hoje também. Sabe o que é quick, ô João Paulo? Aquele do coelhinho? Nesquik, rosinha. É, é esse mesmo. Oh, mas é ruim aquilo, né? Mas quando o cara era criança Já era tomei bom. um monte. Ah, sei que você já não tinha mais Stephanie, bom dia. Chegou aí, Stephanie. Mas quando eu também eu achei que não tinha mais no tempo de vocês o Quick. Achei que já tinha sumido. Pode. Giovanni, se já tiver pergunta aí, já está aí lendo, já está observando. Stephanie também, que chegou agora. Vamos lá. Vamos tirar as dúvidas. ô, professor, eu tava lendo aqui antes de começar a aula, mas assim, o Washington Luiz, ele ainda era presidente quando se ocorreu-se as eleições em 1930, ou houve vamos dizer, como o senhor disse algumas vezes nas aulas, não uma ruptura, mas golpe de Estado. É assim, ó. Não, ele então. O que ocorre é que ele, naquele período ali de 26 a 30, né? Que durava 4 anos, se eu não estou enganado, o tempo, né? Era igual agora, só que porque teve outro período que durou 6, né? Mas tá. Então ele era o presidente da República. Aí teve eleições, e aí ele continua no cargo quando tem eleições. É que nem o prefeito, não vai ter eleição para prefeito agora aqui em governador. O prefeito atual continua, aí vai ter eleição, aí dependendo de quem ganhar, só passa a governar a partir do ano que vem, não é isso? Não, para presidente é a mesma coisa. Então, Washington Luiz era o presidente. O que acontece é que ele quebrou o acordo. Ele era para apoiar um candidato de Minas Gerais para presidente da República. Ele apoiou o quê? Apoiou o governador de São Paulo, o cara que era o governador de São Paulo. Aí ele foi ser candidato a presidente da República. Aí ele quebrou o acordo com Minas Gerais. Aí por isso que Minas Gerais começou a apoiar então Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas perde a eleição e aí ele marcha até o Rio de Janeiro e dá né, faz a tal Revolução de 30 que eles chamam. Entendeu? Essa foi a jogada. O problema é que ele perdeu a. O problema é que ele quebrou o acordo com Minas Gerais. Lembra que a República Café com Leite era sempre o revezamento. Minas Gerais, uma hora era um presidente de origem mineira, outra hora de origem paulista. E aí, né, cada mandato eles se revezava no poder. Quando chegou, já estava um problema grande ali no final da década de 20, e o Washington Luiz cometeu esse grande erro de não apoiar o candidato de Minas Gerais. E aí foi o que eles queriam, né? Os Nordeste
já há muito tempo já não estava mais gostando da situação. O Sul também, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina naquela época tinha pouca influência política. Era um estado muito pouco povoado, na verdade. Não tinha uma não tinha uma, não digo, não é nem questão de povoado, é questão de força econômica, né? O Rio Grande do Sul tinha as grandes fazendas de gado, né? Fornecia carne para o resto do país. Santa Catarina era meio que um local de passagem, praticamente. Era povoado no litoral, né, praticamente, mas não tinha uma força econômica. Então, quem era forte economicamente no Brasil no início do século XX era São Paulo, Minas Gerais, aí depois vinha o Nordeste como um todo, por conta da cana-de-açúcar, da produção agrícola que o Nordeste tinha, o Norte, por conta, principalmente no começo do século XX, por conta da borracha, aquela região do Acre, Manaus, né? Manaus hoje é a maior capital do norte do país, por conta da riqueza vinda da borracha. A borracha que saía principalmente do Acre. Né? Se você for lá em Manaus, não sei se tu conhece Manaus, mas tem aqueles teatros enormes. É uma cidade que ela é típica do início do século XX. Gerava muito riqueza ali. Os caras chegavam a fumar cigarro em dinheiro, em papel, enrolava o fumo no dinheiro e ficava queimando as notas de dinheiro de tão rico que eram os caras na época, por conta do ciclo da borracha no início do século XX. Então, lá tinha essa questão da economia, mas, por exemplo, se pegasse aqui Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, que na verdade era uma extensão ali do Rio de Janeiro, tu via que não tinha tanto poder econômico, né? Mas a gente tinha, então, no Norte, Nordeste e principalmente no Sul, no caso do Rio Grande do Sul, estavam fora da discussão política, só que eles tinham força econômica, então eles queriam entrar na jogada. Então, quando acontece todo esse apoio do Washington Luiz para o governador de São Paulo, então eles se juntam então com o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é a segundo maior destacamento armado do Brasil, onde o exército é mais forte lá, só perde para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi uma região de fronteira para segurar a galera ali do Uruguai, teve as guerras da Cisplatina, depois teve várias, né? Teve a própria República Rio-Grandense, então sempre foi uma região de muitos generais, de muita disputa entre fronteira, e ali se armou um núcleo do exército muito poderoso ali. E o Rio Grande e o Getúlio Vargas se apoiou nesses caras. Ele marchou com esses caras. Se não tivesse esses caras no lado dele, ele não tinha chegado ao poder, feito a revolução. Por isso que é meio que um golpe, porque na medida que você bota o exército no lado e você força uma situação política, você não tem um consenso de todo mundo, né? Mas é polêmica essa ideia, principalmente nesse período do Getúlio Vargas. Porque depois a gente vai ter um golpe mais claro do Getúlio Vargas em 1937. Só para lembrar para vocês, Getúlio Vargas nessa primeira fase, ele fica de 1930 a 1945. Só quando acaba a Segunda Guerra Mundial é que eles pedem para ele sair, né? Literalmente eles pedem para sair. Então daí ele sai do poder e volta para o Rio Grande do Sul e depois é eleito presidente 4 anos depois. Ele chega como presidente eleito, nos braços do povo, como eles falavam na época. Então, nesses 15 anos iniciais que ele fica no poder, a gente tem praticamente 3 fases. A gente tem a fase que ele governa de 30 a 32 sem Constituição. Ele fala que vai entrar, por isso que é polêmica essa revolução dele, porque ele entra e fica governando sem Constituição. Ora, a Constituição existe desde 1824. O cara é 1930 até 1932, 1930 ali, governando sem Constituição, é meio que ele bancar o ditador. E aí São Paulo começa a se revoltar com ele. Então, São Paulo faz uma guerra civil, né? A Revolta Paulista. Eles pegam em arma, então o Getúlio consegue sufocar essa rebelião, bate um monte de gente na época. E aí, a partir de 32, ele começa, então, a elaborar uma Constituição. E aí ele governa numa Constituição liberal até 37.
Quando chega a 37, ele começa a ficar meio que apaixonado pelas ideias do Mussolini e do Hitler. Olha o que os caras estão fazendo lá. Os caras estão governando a mão de ferro. Aí ele pega em 37 e muda a Constituição. E aí, tanto é que essa Constituição é chamada de Polaca, que é uma Constituição baseada numa Constituição polonesa. E aí ele se torna um ditador, de 37 até 45. De 37 até mais ou menos 1940, no início de 45, ele ainda está meio que pendendo para a Alemanha e para a Itália. Até os generais aqui do Brasil, eles estão querendo apoiar o Hitler e o Mussolini. Acontece que o presidente dos Estados Unidos baixa aqui, chega aqui e fala para eles, vocês têm que escolher um lado, e vocês vão se arrepender se escolher o lado do Hitler e do Mussolini. Aí, numa jogada estratégica, o Getúlio fala, então vocês investem na indústria brasileira aqui de aço e ferro para a gente fornecer matéria-prima para vocês. Aí o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, libera uma graninha, alguns milhões para o Getúlio Vargas. Ele funda a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e passa a apoiar, então, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas até então ele estava pendendo para que lado? Para o lado dos nazistas. Né? Os próprios oficiais do Exército no Brasil, eles tinham uma simpatia pelo Hitler e pelo Mussolini. Eles achavam que o exército nazista e fascista da Itália era o que ia vencer a guerra e era o que tinha de melhor lá. Tá? Então, por isso que é bem complexo esse período que o Getúlio fica no poder, porque ele tem várias facetas, ele vai mudando no tempo. Nesses 15 anos ele tem esse período que vai de 30 a 37, e tem essa parte ali que vai de 30 a 32, que ele governa sem Constituição. Depois ele governa democraticamente, né, numa Constituição liberal, e aí em 37 ele dá um golpe nele mesmo. Ele pega e fecha o Congresso, ele coloca todo mundo na ilegalidade, ele começa a governar sozinho, ele se torna um ditador. De 37 até 45 ele é um ditador. Né? Então você vê, e depois quando ele volta nos braços do povo, ele é um cara totalmente diferente, ele é um cara totalmente nacionalista, ele que cria a Petrobras, ele começa uma briga com o capital estrangeiro, né? E aí ele acaba depois cometendo suicídio, porque ele não aguenta a pressão dos vários movimentos políticos que tem dentro e fora do Brasil. Aí a gente tem uma outra fase do Getúlio Vargas. Mas, primeiramente, a gente vai trabalhar essa fase que vai de 30 a 45. Não sei se ficou claro. É claro que tem essa primeira etapa, a gente vai ver, até vou botar depois uma videoaula na segunda-feira, mas trabalhando um pouco melhor esse período do Vargas ali. Naquele videozinho que eu mandei essa semana é mais para fazer uma introdução para vocês não ficar só com vídeo. Aí eu vou trabalhar com mais detalhes esse período dele. Tá? Mas assim, é importante por quê? Porque praticamente o Brasil ele se transforma muito no período do Vargas. Ele deixa de ser um país agrário, um país comandado por coronéis. Não que isso não passa, não que isso não deixe de existir mais. Mas o Brasil começa a ficar com uma cara mais industrial, mais de cidade, mais de centro urbano. E o Getúlio Vargas, ao crescer as cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, ao crescer as indústrias, as fábricas ao redor dessas cidades, ao se urbanizar, as pessoas começarem a deixar de ter uma vida menos rural para ter uma vida mais urbana, o Getúlio Vargas começa a regular essa situação. Ele começa a criar, então, começa a trazer para o Brasil as leis trabalhistas que não existiam. Então, por isso que ele muda a cara do Brasil. Então, as pessoas que antes trabalhavam na agricultura, não se aposentavam, né? As pessoas ficavam lá, vendiam o seu produto, sei lá, o seu pé de alface, o que eles produziam lá, viviam daquela maneira e chegava no fim da vida, tinha que continuar trabalhando, tinha que depender dos filhos, etc., lá no meio rural. Quando começa a crescer as cidades,
começa a ter essa necessidade, que já estava acontecendo em vários lugares do mundo, de existir proteção ao trabalhador, né? Dos setores urbanos, porque nas cidades tem a questão de higiene, tem a questão do trabalho ter segurança no trabalho e várias coisas do tipo. E também, né, proteger crianças, para as crianças não trabalharem nas fábricas, mulheres, tudo ter um sistema de horário para que as pessoas não trabalhem 24 horas por dia, para que não se matem trabalhando. Tudo que aconteceu lá na Inglaterra durante a Revolução Industrial, no Brasil não tinha nada daquilo, né? Não tinha nenhum tipo de proteção para as pessoas. E o Getúlio Vargas, então, vai criar um sistema de proteção para essas pessoas, né? Ele vai criar a carteira de trabalho, que agora está sendo destruída. Ele vai criar o seguro-desemprego. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, coisa que não existia, né? Todas essas coisas, jornada de trabalho de tantas horas, de 8 horas por dia, tudo isso as pessoas não têm direito a ter finais de semana, têm direito às férias, né? Isso não existia antes dele, né? Claro que no mundo já existia, no Brasil não. Então ele, quando começa a crescer em cidades, quando começa a se desenvolver em cidades no Brasil, as fábricas, esse tipo de trabalho que até então o Brasil era muito rural, então o Brasil começa a se urbanizar e se industrializar, então ele começa, então, a organizar o mundo do trabalho no Brasil, né? Regular o trabalho, ter regras, né? O cara que emprega tem que cumprir tal coisa, o trabalhador tem que cumprir outra, né? E ninguém pode ficar jogado aí de qualquer jeito, ninguém pode trabalhar de qualquer jeito, as crianças não podem trabalhar, né? Se deixasse, se vocês pegar fotos antigas lá no início do século XX ou final do século XIX mesmo, nas primeiras fábricas no Brasil, tinha fotos como na Inglaterra, crianças nas fábricas trabalhando, muitas, né, sem proteção nenhuma, acabavam, sei lá, morrendo, caindo numa fundição de ferro, de aço, né, morriam, não tinha nenhum tipo de segurança, nada do tipo, e ainda se permitia que crianças, mulheres grávidas, etc., trabalhassem em ambientes totalmente insalubres. O que é um ambiente insalubre? Um ambiente insalubre é um ambiente que vai prejudicar, que vai te contaminar. Por exemplo, você trabalhar numa fábrica, numa mina de carvão sem máscara, né? É um ambiente insalubre, porque aquela poeira do carvão cria pedra no teu pulmão, depois você morre com 40 anos, está morto, né? Porque você não consegue mais respirar. Até que em Santa Catarina isso foi muito comum até na década de 80, né? Tem até uma doença que dava no pulmão dos mineiros que desciam nas minas de carvão. Então vocês imaginam, então, mas não é só nas minas de carvão que tem essa questão do insalubre. Você trabalha em qualquer lugar que tenha pó, que tenha lixo, você precisa ter que tomar os cuidados. Tem alguma coisa tóxica, você precisa usar luva, usar máscara, usar às vezes óculos de proteção. Hoje vocês vê nas construções, né? O cara lá serrando uma tauba, soldando, você vê que o cara tem que usar óculos, né? Para não respingar. Antigamente ninguém usava. Até pouco tempo quase ninguém usava esses que tem na construção civil. Então, tudo isso são coisas que vão vindo para proteger os trabalhadores. Isso é criado lá no Getúlio Vargas. Então, ele que dá início a isso. Certo? Não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha em quem chegou aqui. Vamos ver. É isso, Giovanni Dani, tá aí. O João Paulo, o João Vitor, Cauane. Leonardo Garcia, tá aí também. O Renato Garcia. Stephanie. Vamos lá. Professor. Quem tá falando? É o João. Fala, João. A apostila é a segunda ou é a primeira? É a segunda. Essa do Getúlio Vargas é a segunda. Então eu peguei a certa. Essa do Getúlio Vargas é a segunda. Esse é o assunto dessa semana, né? Já, né? Ou não, da semana que vem, né? Do Getúlio Vargas vai ser para semana que vem. Isso, semana que vem. E já vai estar disponível para vocês no sistema.
Professor, Oi. Dani, na atividade que o professor passou, que é. Desculpa. A atividade que o professor passou, que tem lá o vídeo, daí tem aquelas perguntinhas, aí diz pra enviar foto da apostila, só que não fala, pelo menos no meu, quais são as atividades que tem pra fazer na apostila. Eu respondi só as perguntas e enviei. Não sei se tem atividade da apostila pra fazer, porque no meu não explica. Fala só que é pra ler da página tal até a página tal, e embaixo tem pra responder um questionário. Ah, não, é porque o que acontece? Esse daí é aquele conteúdo anterior que eu já dei, já foi feito da apostila toda, né? Que é o último conteúdo da primeira apostila. É o último conteúdo da primeira apostila. E vocês já fizeram isso lá do dia 1º ao dia 15/6. Aí do dia 16 ao dia 30, eu dei umas perguntinhas a mais ali no corpo do texto. Por isso que não tem mesmo atividade da apostila. O que vai ter da apostila agora para a semana que vem vai ser do dia 1º ao dia 15/7, vai ser agora o que tem ali os exercícios da Era Vargas ali, da unidade 2, né? Da unidade 2 do volume 2 da LDI, entendeu, Dani? Ah, entendi, obrigada. Que era esse exercício que estava só ali, era mais, que vocês já tinham feito já sobre aquele assunto ali, eu botei a mais um pouco para ter mais, para consolidar mais o conteúdo, tá? Mas aí a gente, a partir aí sim, semana que vem vai ter sobre essas atividades sobre o Getúlio Vargas, da apostila. Eu não estou caminhando aqui, mas é isso. Perguntas, vamos lá. Leonardo Garcia, que é parente do Renato Garcia. Perguntas. Vamos lá. Quem tem dúvidas nas atividades? Alguém ficou com dúvida nas atividades? Tá tudo certo. João Paulo de Freitas Lucrécio, que já tomou o Em seu questão só da café. leitura lá do livro, acho que na página 17, o que é conotação política, só por curiosidade? Qual é a página? 17, onde ele fala assim: o crime teria ocorrido por questões pessoais, sem conotação política. Ah, tá, tu diz lá do... Mas qual é esse... Deixa eu olhar que eu não tô lembrando o que é o... É sobre a morte de João Pessoa, governador da Paraíba, que estava sendo candidato a vice-presidente lá no governo Vargas. O governo Então, Vargas, tá, Getúlio Vargas. então, entendi. Tá, é porque assim, ó, o cara foi morto, o cara era o vice foi candidato a vice do Getúlio Vargas, né? Aí eles dizem que teve uma questão pessoal, mas que teve conotações políticas. O que é conotação política? Que foi por conta que o cara era político da cidade, eles não queriam mais que o cara mandasse na cidade, então tinha essa intenção política de tirar o cara da jogada, entendeu? Isso é a conotação política. Tinha alguma coisa. O cara não matou só porque era uma questão pessoal, não foi morto só porque é uma questão pessoal, mas sim porque o cara era um político, porque o cara era tinha a ver com a política da cidade, tinha gente com interesse em tirar o cara da jogada. Não é só uma questão pessoal de que alguém não gostava do cara, ou que o cara fez mal para alguém, não, mas. Então, por isso que quando tem conotação política, fica mais difícil saber quem é o assassino, né? Porque pode ter um monte de gente querendo matar o cara. Entendeu? Agora, quando é uma coisa pessoal, é mais fácil, porque tu sabe quem é que não gosta do cara. Ah, o cara fez uma cagada lá com aquele sujeito, então provavelmente o cara é um principal suspeito do crime. Porque os dois tinham uma rixa pessoal. Agora, quando é questão mais política, ele fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque os suspeitos aí começam a aumentar de tamanho, porque tem muita gente que é contra ali, nesse caso específico.
Tá? Então isso é conotação, quando tem conotação de alguma coisa. Que é a mesma ideia lá do português, não sei se vocês já estudaram, né? Denotação e conotação, né? A mesma ideia, é uma coisa que liga a outra. Conotar, né? Uma coisa que liga lá de uma frase para outra, assim, ou denotar. Então vocês sempre lembram disso que dá certo. Perguntas, vamos lá. Porque essa questão do assassinato foi. Ninguém sabe direito, porque era o que eles queriam, né? O Getúlio Vargas dá mais força para o Getúlio Vargas também marchar em direção ao Rio de Janeiro, ainda com assassinato. O cara, né, assassinou o cara que foi vice do Getúlio Vargas, tal. E aí que ele pega e se aproveita disso. E aí é muito, muito complicado realmente saber se isso não partiu até do próprio grupo do Getúlio Vargas, porque às vezes o cara já estava com a eleição ganha, não tinha necessidade de assassinar, né, o João Pessoa. Então, por isso que fica polêmico esse troço. Certo? Vamos lá. Perguntas. Mas essa parte do Getúlio Vargas ela é muito importante assim para vocês entenderem um pouco da história do Brasil. E ela tá dentro desse contexto que vocês acabaram de ver. Enquanto o Getúlio Vargas está aqui, um período longo, o Hitler e o Mussolini estão subindo ao poder na Alemanha e na Itália. E o Brasil está comprando bastante. Como o Brasil está querendo se industrializar, quando o Brasil se ferrou, todos os países se ferraram na crise de 29. Um dos fatores que ajudou o próprio Getúlio Vargas a subir no poder foi a crise de 29. Por quê? Porque todo mundo começou a pensar no Brasil. Poxa, a gente se arrebentou porque a gente depende único exclusivamente do café, da exportação de café. Está na hora de a gente começar a produzir outras coisas aqui no Brasil. Não só outras matérias-primas, mas principalmente fabricar produto, fabricar prego, fabricar cinto, fabricar máquina, fabricar coisas aqui no Brasil. E aí o Getúlio Vargas começa a ter apoio não só do exército, mas dos empresários aqui para fortalecer a indústria no Brasil. Então a ideia era mudar a fisionomia do Brasil, mudar a cara do Brasil. Em vez de ser um país agrícola, um país que só exporta grão, só exporta matéria-prima, né? Só exporta o latex para borracha, porque daí tu exporta. Você tem que imaginar o seguinte: o Brasil, por exemplo, a borracha, que começou ali no início do século XX, foi muito importante por causa da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo queria borracha lá nos Estados Unidos e na Europa por causa da Primeira Guerra Mundial. Borracha, você sabe que o latex traz lá da seringueira, faz o pneu para produzir. Só que aí o Brasil manda a matéria-prima para fora. Lá fora eles fabricam o pneu e depois o Brasil, né? Quando o Brasil começa a produzir carro, aí o Brasil compra o pneu. Ou seja, o Brasil vende a borracha barata e depois compra o pneu que é bem mais caro. Então estava na hora do Brasil começar a fabricar, por exemplo, pneu aqui. Eles começaram a pensar, por que a gente não fabrica o pneu, já que a gente tem a matéria-prima, já que a gente tem a borracha? Então era essa ideia, não só isso. É só para dar um exemplo da borracha, mas você tem várias outras coisas, como ferro, como outros minérios que você podia estar transformando em outras coisas. Mas não, o Brasil mandava para fora, vendia para fora num preço baixo, os caras lá transformavam, e aí depois o Brasil comprava, importava a um preço muito mais alto, e né, esse produto já transformado numa máquina, num produto que poderia ter sido feito aqui. Até hoje é assim no Brasil um pouco. Né? O Brasil ainda exporta muita matéria-prima e importa produto acabado. Mas por que o Brasil ainda faz isso? Porque o Brasil não tem tecnologia para trabalhar aquela matéria-prima. Né? O Brasil não se desenvolveu, ele se desenvolve. Claro que ele se desenvolve, mas sempre atrasado, porque isso começou lá atrás. Né? Ele vai vindo sempre atrasado em relação a isso. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem tudo na Amazônia, em termos de remédio. Só que as empresas vêm aqui,
pega a matéria-prima, pega as folhas, pega os princípios ativos, manda para os Estados Unidos, lá eles fabricam, eles fazem a patente, né? Eles patentiam aquele produto ali, aquele princípio ativo, colocam no remédio, e aí depois quando você vai olhar aqueles remédios estrangeiros, né? Aqueles nomes importados, sabe que uma das coisas mais caras que tem para o brasileiro é a farmácia, são os remédios. Aí você olha para aquilo e olha, nossa, minha avózinha não consegue pagar aquele remédiozinho, tem que às vezes pedir pro posto, não sei o que, o remédio é muito caro, tem que fazer um bingo ali para poder comprar aquele remédio. E quando você vai ver, a matéria-prima do remédio saiu aqui do Brasil. Só que foi lá para os Estados Unidos, se fabricou, e o Brasil é obrigado a importar. Aí sai todo um custo gigantesco para importar, e aí eles colocam o valor, o lucro deles em cima, que é exorbitante, e aí por isso que a gente tem sempre esse atraso em relação a isso. A gente poderia ter remédio praticamente de graça no Brasil se a gente tivesse desenvolvido uma indústria de patentes, né? Patentear, gente, é quando, por exemplo, você vai lá, você tem, vou dar um exemplo, chá de boldo, né? Vou dar só um exemplo aqui, o fictício. O chá de boldo todo mundo sabe que é bom pro estômago, que tá com caganeira, dor de barriga, e vai lá toma um chá de boldo. Aí os caras dos Estados Unidos vêm aqui, aí só tem boldo aqui no Brasil, por exemplo. É uma suposição. Aí os caras vêm no Brasil e olham assim, vamos ver o que tem dentro desse boldo aqui. Leva a folhinha do boldo lá para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, eles olham lá, essa molécula química aqui que tem dentro do chá de boldo é o princípio ativo, é o que vai ativar lá no estômago que vai fazer o sujeito melhorar. O que eles fazem? Eles separam o princípio ativo da folha. E eles passam a sintetizar aquilo dali. O que é sintetizar? Reproduzir só o princípio ativo. Só as moléculas que fazem bem para o organismo, para o estômago. E aí eles passam a encapsular aquilo e vender como remédio para o mundo inteiro. Só que eles patentiam, ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode trabalhar com aquele princípio ativo, porque eles criaram uma patente daquilo. Porque eles vão dizer assim, nós descobrimos. Mas os indígenas, os caboclos no Brasil já usavam esse chá há muito tempo. Só que eles vão dizer, mas nós, a gente separou, a gente descobriu que era justamente aquela molécula que fazia esse processo bem. Então eles passam a vender esse remédio, inclusive para o próprio Brasil. Isso eu estou dando o exemplo do chá de boldo, mas o chá de boldo isso não aconteceu. Mas várias outras substâncias que tem dentro da Amazônia acontece diariamente. Os Estados Unidos têm a patente da maioria dos remédios de lá. Porque lá praticamente é uma farmácia em forma de floresta. Né? Tudo cura para tudo quanto é coisa tem lá. Né? Só que o Brasil não tem tecnologia para estar pesquisando, não tem, claro, tem bastante pesquisa ainda hoje, se quebrando toda, mas não tem a força que tem, por exemplo, os laboratórios que tem nos Estados Unidos. São muito mais poderosos, tem muito mais investimento, né? As pessoas ficam lá ganhando dinheiro só para estar pesquisando essas coisas. Né? As universidades lá, os alunos, eles ganham bolsa para estar pesquisando essas coisas, diferente do Brasil. Né? O pessoal critica que não deveria ter bolsa para os alunos, deveria ter, porque nos Estados Unidos tem, por isso que os caras são grandes. Quem não investe em educação, né, fica lá embaixo, como é o caso do Brasil com todos os países mais pobres. Se vocês olharem, o investimento em educação nos países mais pobres são menores do que nos países mais ricos, é uma lógica. Então os caras investem mais lá, e aí depois eles ganham em cima disso. Ganham como? Por exemplo, vendendo remédios para o mundo inteiro. O remédio que saiu da onde? Muitas vezes saíram justamente desses países mais pobres. Né? Só que aí, por conta da tecnologia, da transformação, da pesquisa, eles transformam isso num produto mais rentável, né? Que gere mais lucro para eles. Certo? Não sei se ficou claro. Mais perguntas? Perguntas? Quero saber das perguntas. Leonardo Garcia. Leonardo Garcia tomou já o quick dele. Tá ali. Quem mais? João Vitor. João Vitor, o cara mais assíduo nas atividades. Tem mais perguntas? Vamos ver quem está por aqui no chat.
Ó, o João Paulo tá falando aqui de novela. Teve várias novelas que retrataram esse período. Teve várias novelas, agora eu não Você lembro uma viu uma que passou há específica. pouco tempo? Éramos Seis. Tem um livro também. Pô, pior que eu não tô vendo mais televisão. E aí, essa questão da novela, eu tô meio por fora, assim, de novela. As, Primitivo. as mais antigas eu lembro, mas as tipo de uns 10 anos pra cá eu não lembro mais, que eu não assisti mais novela de 10 anos pra cá. Eu não assisto televisão faz 10 anos, assim, televisão aberta, né? Meu Deus. Faz 10 anos que eu não assisto televisão aberta, assim, eu acho muito porcaria. Faz 10 anos que tu não vive, então. Não, mas assim, eu assisto televisão fechada, programas, assim, Netflix, essas coisas eu assisto. Agora, sabe, mas só deixa eu responder aqui a perguntinha do Renato Garcia aqui, ó. O Renato está perguntando o que é Constituição mesmo. Ó, Constituição, todo país hoje, moderno, contemporâneo, tem uma Constituição. Constituição é a lei maior de um país. É o pacto entre quem governa e quem é governado. Ali, todas as outras leis vão ter como base a Constituição. Então, a partir do século XIX, os países começaram a entrar numa era constitucional. Acaba o absolutismo, o rei deixa de governar único exclusivamente por força única dele e passa a compactuar com o resto da sociedade, com o parlamento, com o povo, etc. Então, para fazer isso, tem que estar escrito em algum lugar. O que o rei pode fazer, o que o rei não pode fazer. O que as pessoas. Como é que as pessoas. Será que vai ser uma eleição? Vai ser uma república? Vai ser uma monarquia? Vai ter eleição? Quem é que vai governar isso, aquilo? Então tem que estar tudo em um lugar. E onde é que está nisso? Onde é que está isso? Na Constituição. Então, a gente vai ter uma carta, um texto de lei maior, onde vai estar todos os principais, a principal forma de um país se organizar, e aí depois as outras leis vão ser em cima da Constituição, tipo o Código de Criminal, o Código Civil, o Código Trabalhista, Educacional, todas as outras leis vão ser em cima da Constituição. Por isso que volta e meia vocês escutam assim, ó, isso é anticonstitucional. Por quê? Porque às vezes você interpreta uma lei ou você cria uma lei aqui embaixo, por exemplo, no Código Civil. Do nosso Código Civil, as pessoas podem se divorciarem, por exemplo. Isso não é anticonstitucional, porque se você olhar na lei maior na Constituição, as pessoas são livres, tal. Se tivesse lá na Constituição dizendo assim, ó, as pessoas não são livres para se separarem. Então não poderia ter uma lei no Código Civil dizendo que poderia existir divórcio. Aí seria anticonstitucional. Então, vocês vejam que todas as outras leis que vão ser criadas depois embaixo, elas têm que seguir a lógica da Constituição. A lógica, porque não é uma repetição. É porque não dá para botar tudo quanto é lei na Constituição. A Constituição é o básico, o principal. Depois o Código de Crime, o Código Civil, que é o que regula casamento, morte, etc., coisas mais desse tipo, é uma outra lei, Código Trabalhista. Então, nenhum desses códigos pode ferir a Constituição. Então, isso é a Constituição, é a lei maior de um país. Fala, Giovanni. É por isso, professor, que alguns estudantes de direito, alguns advogados, essas coisas, eles dizem que a Constituição ela é apenas uma base para ela te dar uma introdução, não introdução, mas te dar uma ideia de como agir em tal situação. Ela não te dá ênfase em todas as situações, ela só te dá uma ideia para tomar direcionamento correto diante de uma situação, um percurso. Sim, é como eu falei, a Constituição é uma lei, é a lei maior, tá? Porque no nosso, os estudantes de direito, né, quem estuda direito sabe disso. Nosso código, o nosso sistema jurídico é baseado no direito romano. Então ele é muito baseado no que está escrito. E aí, quando te baseia exatamente no que está escrito, depende muito da interpretação de cada um. Então, às vezes uma lei, um advogado pode interpretar de uma maneira, outro advogado pode interpretar de outra. Por isso você tem esse monte de juiz aqui no Brasil, esse monte de instância para estar vendo
Quem mais interpreta corretamente? Mesmo assim, ainda há falhas. Mas vamos lá. Mas o que vai... O esquema é que quanto mais as pessoas se divergirem de uma determinada análise de uma lei, mais ela vai subir de instância até chegar lá no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, eles vão ter como base, sim, a Constituição. Eles vão analisar minuciosamente se não vai ferir a Constituição. Eles vão estar olhando com mais detalhe. Não é que lá na base, assim, no direito civil, eles vão estar... Claro, vai estar porque a lei vai estar em cima da Constituição. Né? Quando se faz a lei, quem faz a lei não é o judiciário, quem faz as leis é o legislativo. Tá? O legislativo não pode fazer uma lei que vá contra a Constituição, é nesse sentido. Né? Ela orienta, mas orienta, assim, no sentido mais geral. Não no sentido específico. O sentido específico é a lei mesmo que produz sentido. Não sei se fui claro nisso. Beleza? Perguntas? Isso aí. Fechou, então, a nossa aula de hoje. Já deu o horário aqui. 8h46. Fechou, gente? Mais alguma pergunta, Giovanni? Não, mais nenhuma? Stephanie, mais alguma perguntinha? Quem tiver, posso ainda falar um pouquinho. Fechou então, gente? Então, ó, qualquer coisa, depois vocês mandem mensagem para mim se ficar alguma dúvida nas atividades. Que daí sexta-feira que vem a gente tem mais videoconferência. E segunda-feira eu dou mais uma explicadinha aí sobre o Getúlio Vargas. Baixinho, gordinho, careca. Tá? Aí a gente conversa um pouquinho mais do Getúlio Vargas na próxima videoaula. Beleza, gente? Beijo a todos, beijo a todas. Bom final de semana aí. Fechou? Vão lá para outra live, para a live do Espantalho Assassino. Cuidado para não cair no buraco negro aí nessas saídas, nessas trocas aí de reunião. Beijão, gente. Até a próxima. Falou, professor. Tchau. Valeu.